Minha semana também foi boa. Ontem meu dia foi muito bom, muito corrido, mas muito bom. E para fechar com chave de ouro, Raí, cheguei em casa, ainda vi nosso Palmeiras ganhar do São Paulo e já pintou mais uma vez o novo líder do Campeonato Brasileiro, né, gente? A gente tenta deixar para os outros, mas aí, tá vendo? Hoje falei para Dona Socorro já. Ontem eu profetizei a derrota do Corinthians hoje, se Deus quiser. Vamos ver, vamos ver. Até onde vai, né? tá sem pilha, você deixa lá em cima? Bora então, gente. O povo vai voltando devagarzinho. Mas, apesar da gente não estar lá no fundo, né, da gente estar aqui no espaço do templo e tudo mais, a ideia é que esse espaço ele seja para a gente uma sala de aula que a gente fique à vontade, tá? Na hora da aula. Então, quiser pegar um café, uma bolachinha, uma água para você ir aproveitando o momento aqui, fique à vontade para isso, tá? Esse espaço é para isso mesmo, tá bom? Aliás, tudo que a gente faz, né? Diz Colossenses 3, inclusive o nosso café da manhã, a gente faz para a glória de Deus também. Então, eu desconfio muito que Deus não fica muito chateado se a gente fizer isso aqui juntos, tá? Vamos lá, meu povo. Hoje nós estamos na 7ª aula, então, do nosso livro e continuando a pensar na questão da membresia da igreja, depois de vermos algumas metáforas para a igreja, inclusive no Novo Testamento. Dani, semana passada, você falou sobre... 12 motivos, 12 razões para sermos membros da igreja. E lembrando que desde a primeira aula, sempre há o contraponto entre aquele que é um membro e entre aquele que simplesmente frequenta uma igreja. E o ideal da Bíblia para a gente é que sejamos membros, de fato, de uma igreja, tá? Então, nós encontramos razões para sermos membros, nós encontramos o que a Bíblia, como Deus, na verdade, é o próprio Jesus, os apóstolos, chamaram a igreja, e agora nós vamos pensar sobre qual é o padrão para alguém ser membro de uma igreja. Já pensou nisso? O que faz alguém ter esse privilégio de ser membro de uma igreja? Será que é só frequentar? Você frequenta até que você se torne membro? E aí a pergunta que a gente vai responder juntos é mais ou menos essa aqui. Quem pode ser membro de uma igreja? Ou, se melhorar um pouco mais, o que alguém precisa ser ou o que alguém precisa ter para ser membro de uma igreja? Espera aí, vamos lá. Uma socorro. Primeiramente, aceitar Jesus. Frequentar os cultos. Terceiro, se batizar. E acompanhar as ordenanças da igreja. Que é o batismo. Muito bem, gente. Acabamos a nossa aula. Deus abençoe. Até a noite, né? Muito bem. Irmã Lourdes? Então, para ser membro da igreja, primeiro ele tem que aceitar Jesus, acompanha um discipulado, e ali é batizado e ele passa a ser do rolo de membro da igreja. Muito bem. Andresa, diga. Eu acho que, além de tudo isso, tem que ter disposição, porque se você não tem disposição para fazer parte da igreja, como eu muito tempo fui, vinha, frequentava, ia embora, e quando vem à disposição, aí você passa a ser membro mesmo da igreja, e não mero frequentador. Legal. Não é um título, né? É uma condição, digamos assim. Muito bem. Mais alguém concorda ou discorda de algum desses pontos? Ou é mais ou menos isso? Não tem muito para onde fugir, né? Mas, apesar de saber desses requisitos ou dessas questões todas, a gente tem, ainda assim, algumas questões de quando nós pensamos em um grupo como a igreja, que muitas vezes são colocados como condição e que não precisam ser colocados como condição, tá?
e a gente vai entender isso juntos. Existe uma lógica chamada lógica de grupos. O que é isso? Tem um pensamento ou uma ideia maior que une pessoas em torno de uma causa específica. Então, todo grupo de pessoas, a gente conhece como sendo família, como sendo amigos, como sendo as nossas tribos urbanas, uma série de coisas assim. Todo esse grupo que se junta tem uma lógica que permeia o grupo como um todo. E essa lógica geralmente vive nesse ciclo que está colocado aí. E nós vamos começar então aqui da esquerda para a direita. A primeira dessas questões da lógica do grupo se chama habilidades. Existem grupos que para que você faça parte dele, você precisa de uma certa habilidade naquilo, certo? Talvez alguns dos homens aqui tenham o grupo do futebol, que se reúne lá durante a semana, vai jogar um futebol e tal. Se você não tem o mínimo de habilidade com futebol, você vai se entrosar muito com a galera do futebol? O Danilo é uma resistência. Toda semana ele vai jogar e ele tem certeza que ele tem a habilidade toda para jogar bola. É porque eu ajudo a pagar a quadra. Aí, ó, esse interesse vai aparecer depois, né? O Arthur tem cara de boleiro ali e tal, né? Já muda um pouco a situação. Mas, se eu for jogar bola, por exemplo, eu vou correr 15 minutos e meu joelho vai virar para o lado, igual foi aqui na quadra dos meninos a última vez, né? Então, existem grupos específicos que você precisa de certa habilidade que seja comum com o outro para que você se entrose e comece a fazer parte. Ou então, preferências. Grupos que se reúnem por conta de preferências. Existe isso? Existe. A gente poderia chamar de preferência, de gosto, de rotina para alguns, afinidades, coisas assim. Então, eu tenho uma preferência, por exemplo, pensando em ontem, em jogos de mesa. Eu gosto muito. Então, eu vou me reunir com a galera que tem a mesma preferência que eu. Eu gosto de música clássica, então eu vou ter um grupo que anda comigo para a gente frequentar lá a Sala São Paulo, o teatro não sei da onde, para a gente escutar as orquestras se apresentando. Ou ao contrário, né? A galera do rock, galera do sertanejo. Essas preferências vão se juntando para que você comece a ter mais abrangência no grupo. Então, dificilmente você vai pegar um cara que gosta de rock, desses rocks pesados, e vai chegar para ele e falar assim, vai ter lá o especial Chitãozinho Chororó, vamos junto? Dificilmente esse cara vai junto com você. Preferências, tá? Também, interesses. Preferências e interesses parecem a mesma coisa, mas tem uma pequena mudança. Porque eu posso preferir um certo estilo de vida, mas tem coisas que me interessam de saber, de conhecer ou de ver, que de repente não encaixa para o outro que tem alguma preferência que eu tenha também. Deu para pegar mais ou menos? Então, um caso meio diferente como é o meu. Vocês sabem que por algum tempo o meu pet foi uma jiboia. Coisinha mais linda do mundo, minha jiboiazinha lá na caixa dela, tá? Tinham pessoas que viviam vidas completamente opostas à minha, mas que se interessavam muito em ter uma cobra. E a gente tinha algum nível de relacionamento pensando nos bichinhos lá. Essa cara que vocês fazem quando eu falo, eu não sei porquê, né? Eu vou trazer um dia aqui para a gente fazer um rodízio e vocês verem que é um bichinho muito dócil, tá? Então, tinha gente que era completamente alternativa, de coisas diferentes, que não tem nada a ver com as minhas preferências, mas pelo interesse nas cobrinhas lá, a gente estava junto e mexendo com os bichos lá, tá? Ou então, faixa etária. Faixa etária também é uma dessas lógicas que juntam grupos. Não devia, mas é muito difícil você pensar num grupo que tem aí, por exemplo, um grupo dos nossos irmãos 60+, e você vê eles saírem juntos para trocar ideia, para conversar, para jogar um dominó com alguém de 15 anos, por exemplo. Não é? É difícil você ver a galera aí de 20, 25 anos que vá para algum lugar e chame lá alguém de 80, 85 anos para sair junto. Não devia ter muito disso, mas as faixas etárias, elas falam e comunicam muito dessas outras coisas que a gente tem.
Alguém que já tem aí para mais de 60, dificilmente vai ter os mesmos interesses e preferências de alguém de 20, 15 anos. O contrário, a mesma coisa, tá? Então, é muito mais comum você ver um grupo que está perto da mesma faixa, caminhando junto e formando um grupo ali entre eles. A visão do mundo também influencia muito. E aqui a gente entra... Desculpa. A gente entra em uma das áreas que mais fazem separações e criam grupos que são extremamente fechados entre si. É a partir da visão do mundo e daquilo que eu entendo como realidade que eu vou começar a escolher quem eu quero perto, e automaticamente aqueles que eu não quero tão perto de mim, eu não tenho só como diferentes, mas eu passo a tê-los como inimigos. E esse é um problema muito grande. É aqui que a gente entra no campo político, por exemplo. Na minha visão de mundo, suponhamos que eu entenda que não devia ter esse negócio de classe social, devia ser tudo a mesma coisa e tal. E aquele outro que acha que cada um se vira por si e tem que estudar, trabalhar, conquistar o seu, ele não é alguém que eu sento na mesa para dizer assim, olha, penso diferente de você, mas está tudo certo. A gente começa a tê-los como inimigos, porque um está atrapalhando a construção do mundo perfeito do outro. Um se coloca como pensando diferente, sendo uma pedra no caminho do outro. E a pedra no caminho, a gente não pisa em cima, a gente chuta para fora, né? E essa é uma lógica de grupo extremamente perigosa. Quando a gente deixa a visão daquilo que deveria ser o ideal, na nossa opinião, tomar o rumo daquilo que a gente tem como relacionamentos. E por último, os valores. Valores, ou então princípios, nada mais é do que algumas questões, elementos específicos da sua vida que estão sendo construídos desde que você nasceu. Esses valores, eles vão sendo agregados a você, de forma que você passa a viver não abrindo mão de algo específico. E isso se torna um valor. E quem tem um valor parecido com o meu, automaticamente começa a fazer um grupo pensando naquele tipo de coisa. Desde valores extremamente essenciais, como fidelidade, honestidade, valorização de família, por exemplo, até valores que se apresentam como valores, só que de forma mais superficial. Então, tem gente que ainda comete o crime de colocar feijão por baixo, na hora do almoço. Isso é um valor horroroso. Feijão é por cima. Amém, igreja? Não? Está vendo as diferenças? Quem põe feijão por cima? Ok. E quem está errado? Brincadeira, né? O que importa é ter os dois no prato. Os certos e os errados, né? Mas você entende que isso, apesar de ser algo que não influencia em nada na sua vida, quando você vê uma pessoa fazendo algo diferente daquilo que você está acostumado, isso é uma coisa que chama a atenção de pensar, por que essa pessoa está fazendo isso? Me lembro na lua de mel, a gente, na verdade, 1 ano de casamento, né, que a gente comemorou, fomos lá para o navio, cruzeiro e tal, não sei o quê, e tinha um chefe italiano naquele navio, que ele estava produzindo as massas para o jantar lá como um todo. E eu me lembro como hoje, um rapaz, conversando lá na fila, ele pegou a bandeja, foi lá, o chefe serviu ele na massa, e tinham ali algumas outras estações de comida, que eles chamam, e ele foi e pegou ali o macarrão dele e parou na frente da estação de comida brasileira. E o chefe só olhando o que ele estava fazendo, né? E o cidadão foi lá, meteu uma conchada de feijão e plau em cima do macarrão. O chefe saiu correndo de onde estava e tirou o prato da mão dele. Porque acabou com o prato que ele fez, planejou, e o homem ficou bravo. Saiu falando em italiano, era xingamento com certeza, que a gente não conhece, né? Mas colocar o feijão em cima do macarrão, não cabe isso, né? Tem alguns canais do YouTube aí da galera que vai para a Itália para provocar. Pega lá um pedaço de pizza, taca ketchup em cima. Os italianos saem correndo igual uns malucos. Coisas que, para a gente, né? Eu acho isso uma tremenda ofensa, inclusive. Mas são pequenos valores
que vão se agregando ao todo, que fazem a gente não abrir mão de algumas coisas, e quando a gente encontra alguém que não se preocupa com isso, a gente tende a se afastar e se juntar com os que são parecidos com a gente. Então, essa lógica que vira um ciclo como um todo, ela vai sendo ali quase um ecossistema que vai sustentando amizades, grupos específicos, e onde tenha mais gente com você e gente que você faça questão de estar junto. Esses valores aqui, eles são aplicados. E a pergunta que se levanta é, essa lógica de grupo faz sentido para a gente enquanto igreja? Depende. Eu acho que dentro da igreja não. Mas comparando a igreja com o mundo, sim. Mas o quê? Comparando a igreja com o mundo, sim. Faz um certo sentido, tal, dentro da igreja, mas comparando e tal. Nós não estamos falando em algum grupo de preferência que você tenha de irmãos da igreja. Estamos falando da instituição igreja. Eu posso olhar e dizer que na igreja, o grupo que vai se juntar tem que ter a mesma habilidade, a mesma preferência, o mesmo interesse, as mesmas faixas etárias, a visão de mundo parecida e os mesmos valores. Para fazer parte daqui tem uma lista. Você tem que assinar a lista lá no final para dizer você vai fazer desse jeito. Será que dá certo? Vamos pensar nas coisas periféricas da nossa vida? Vamos ampliar a cabeça um pouco? Vamos supor que eu goste muito do sertanejo. E eu gosto lá de ouvir o meu sertanejo. A dona Ezenilda, não. Ela gosta de... Diga aí, minha irmã, uma música, um tipo de música que a senhora gosta. Gosta de tudo. Então, ela gosta de samba. Ela é do samba. E aí, quando, em breve, se Deus quiser, essa família linda se juntar oficialmente à nossa igreja, vai dizer ali que Dona Ezenilda, o Arthur e a Manu vão ter que dizer, nunca mais escutarão samba, só vão escutar sertanejo. É isso aí, igreja? Não? Então nós vamos chegar para eles para dizer assim, ó, a partir de agora, você vai ganhar o inário na sua mão, e se você não decorar o inário todo, você não tem lugar na nossa igreja. As nossas preferências são outras.
Estou esse tempo todo, né? Falando aqui. Obrigado. Os escravos, para um contexto bem diferente daquele que a gente conheceu na América Latina como escravidão, eles tinham uma certa liberdade de vida. Eles constituíam família, muitos deles tinham suas casas, eles tinham uma pequena renda, ainda que a maioria ficava para o seu senhor. Então existia um modelo muito diferente. Aqueles que estavam na condição de viverem como escravos, trabalho escravo, eles não tinham lugar na mesa dos outros, porque os livres eram uma classe acima daqueles que se colocavam como escravos. E para terminar de piorar a situação toda, a diferença entre homens e mulheres era gigantesca. Mulheres para esse tempo eram consideradas máquinas de sexo e reprodução e máquinas de trabalho de casa. Era isso. Existe um texto do primeiro ou do segundo século, não me lembro agora, mas do homem, 2 textos, né? Um deles, um rabino dizendo que todos os dias ele acordava pela manhã agradecendo a Deus por não ter nascido gentil, cachorro ou mulher. Essa era a oração dele. Obrigado, Deus, porque eu não sou gentil, eu sou mais especial. Obrigado porque eu não sou um cachorro, um animal desprezível. E muito obrigado porque eu não nasci uma mulher. Já pensou num negócio desse? E o outro texto vai dizer, infelizmente de um religioso também, de falar o seguinte: Deus conhecia as necessidades dos homens. E para suprir a necessidade do homem, Deus fez a mulher. A necessidade de algum tipo de relação sexual para a mulher? Não. O propósito dela é servir ao homem. Simplesmente isso. Literalmente, uma máquina de prazer para o homem. Simples assim. Então, os mesmos que agradeciam por não ser mulher, queriam ter acesso ao corpo das mulheres. Né? Um tanto quanto diferente, mas enfim, era a lógica daquele mundo. E Paulo vai olhar para eles para dizer, no corpo de Cristo, inclusive, essa bobagem que vocês estão fazendo aí, de separação, de valorização, de uma série de outras coisas, isso não faz nenhum sentido, porque todos vocês, os que são inferiorizados e os que são considerados de uma classe diferente, todos vocês são um só em Cristo Jesus. Então, as coisas que nós olhamos, que tendem a nos separar, para o Evangelho não faz sentido. Para o Evangelho nós somos um só. Com as nossas preferências, com as nossas habilidades, com as faixas etárias diferentes, com a visão de mundo diferente, com alguns valores periféricos diferentes, ainda assim nós somos um só. E aí, continua se perguntando, se a gente é um só, qual é o padrão que a gente usa para definir quem é membro ou não de uma igreja? Porque se aquilo que naturalmente iria nos separar, não separa, mas faz a gente um só, podemos dizer que então viramos a casa da mãe Joana de novo. Entra quem quer, faz aí o que quiser, quem não quiser que também não faça, quem quiser ficar muito bom, se não quiser ficar melhor ainda, cada um que se vire com a sua própria vida. É mais ou menos isso a igreja ou não? Qual é o padrão para membresia então? E aí, vocês já deram todo o spoiler, né? Mas o padrão para alguém ser membro de uma igreja é, de certa forma, subscrever dentro das suas particularidades essa pequena linha de raciocínio que é o que eu quero propor para vocês, tá? Se vocês pensarem diferente, se tiverem outras opiniões, colaborações, me ajudem aí, tá? Mas é basicamente isso. Em primeiro lugar, alguém precisa ser crente e crente mesmo. Crente de verdade, certo? Extinção dos nossos dias, infelizmente. Declarar a sua fé em Cristo, ter consciência do pecado, mas também arrependimento. E por último, o batismo. Faz sentido para vocês essa lógica? Sim? Dá certo.
Então, ponto por ponto. Primeiro lugar, ser crente. O nosso autor, ele vai trazer essa frase que eu achei muito boa, muito boa. Que ele fala que o indivíduo precisa entender e acreditar no evangelho para unir-se à igreja. Gente, se tem coisa mais básica que isso para um crente, eu ainda não conheci. O que você dizer para o crente que ele precisa ser crente? Infelizmente, não é mais uma redundância para o nosso tempo. Concordam comigo? Eu espero que não escandalize vocês. Se escandalizar, vocês me falam que eu peço perdão depois, tá? Mas eu conheço uma meia dúzia de pastor que eu não falo que é crente, não. Inclusive, um dos que eu tive a infelicidade de acompanhar por um tempo, trabalhar junto, da outra igreja que eu vi, sucedi, né, infelizmente, ele lá, a um homem que estava vivendo anos de ministério sem trabalhar na igreja, assim, no sentido de fazer o mínimo pela sua igreja, e vivendo com outra mulher há 3 anos, esperando mobiliar uma casa para ir viver junto com a sua nova mulher. E ainda quando fui confrontá-lo, ficou bravo, bateu na mesa, veio para cima, me empurrou na parede e tudo mais. E aí, algum tempo depois, quando eu vou eu lá na comissão de ética da nossa ordem, né, dar o meu testemunho a respeito do cidadão, e aí perguntam, mas qual você acha que foi o problema dele mesmo? E eu falei, inclusive, na frente dele, falei, o problema é que ele não é crente, simplesmente assim. Assumiu para si e se interessava pela área da teologia. Inclusive, existem ateus que são muito bons em articulação teológica. Eu falei esses tempos atrás, né, do curso lá do filósofo Leandro Carnal. Ele tem um curso de teologia, um homem ateu, que tem um curso de teologia. E aqui entre nós, articula as ideias teológicas muito bem. Para ser teólogo, nem crente você precisa ser. Meu primeiro ano de teologia, tinham 2 espíritas, um umbandista e um espírita kardecista, na minha sala de teologia. Porque, de alguma forma, Deus para eles faz sentido. Então, eu quero aprender sobre esse Deus aí. Para ser teólogo, qualquer um pode ser teólogo. Mas a gente precisa ser crente, acima dessas coisas. Então, fazer parte de uma igreja não pressupõe preferências, a lógica do grupo. Não se aplica. Porque a maior de todas elas, que sobrepõe a lógica do grupo, é a gente crer em Cristo Jesus como nosso Senhor Salvador e conhecer o que é o Evangelho. Simples assim. Então, uma vez que a igreja tem um papel importante no reino de Deus, e é isso que a gente veio falando nas últimas aulas, lembram-se de Mateus 18 e Mateus 6, se não perdi a conta, Mateus capítulo 6, Jesus olha para Pedro e está falando, você é Pedro, e sobre essa comunidade apostólica eu vou edificar a minha igreja, e então eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem aqui vai ter sido ligado lá. Depois, Mateus 18, no caso de disciplina, Jesus olha mais uma vez para os apóstolos, e já os considerando como igreja, dizendo, no meio de vocês, crentes, quando tiver alguém que não é crente e está fingindo ser crente no meio de vocês, vocês pegam uma pessoa e vá conversar com ele. Se não deu certo, leve mais uma testemunha. Volta lá. Não deu certo, procure os presbíteros, os líderes da igreja, você vai lá de novo sentar com ele para conversar. Se não deu certo, você tem um último grau de decisão sobre isso. Você leva para a igreja. E a igreja reunida vai poder então dizer, e com certeza atestar, se ele é ou não parte do reino dos céus. E tem outra coisa, mais uma vez, o que vocês ligarem enquanto igreja, esse reconhecimento, essa palavra final da igreja vai ter sido ligado nos céus. E da mesma forma, o que vocês desligarem aqui, lá vai ser desligado também. Por quê? Porque onde tiverem 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, onde estiverem 2 ou 3 da minha igreja reunidos sobre os assuntos do reino, eu vou estar lá com vocês também. Então a decisão da igreja
sendo guiada de forma espiritual como precisa ser, é a manifestação da vontade de Deus no meio do seu povo, por meio de Cristo Jesus. Esse é o papel essencial da igreja. Como é que uma instituição com essa relevância, dentro do reino, do plano e do propósito de Deus, consegue aceitar dentro da sua comunidade aqueles que não são discípulos de Jesus, aqueles que não são guiados pelos valores eternos do reino de Deus, aqueles que não estão preocupados com a vontade de Deus, não se comprometem com a causa do Evangelho? Como é que a gente vai encontrar razão específica para trazer alguém assim e dizer: é tão gente boa, põe aí no meio da igreja, vamos lá? Faz sentido, gente? Não dá. Por isso que para ser parte da igreja, você precisa, no mínimo, ser crente. E então, ser crente, digamos, significa crer no Evangelho de coração, entregar-se a Cristo Jesus, entender o que é o Evangelho e ser capaz de explicar o que é o Evangelho. Essa é a proposta do nosso autor para a gente, e que eu particularmente entendo que seja até mesmo saudável. Quem é o crente? O crente é o que vem para cantar somente hinos ou somente músicas da forma que quiser categorizar? O crente é só aquele que vai ouvir sertanejo e não o samba mais? O crente é aquele que vai desenvolver a mesma habilidade que eu tenho para fazer alguma outra coisa? Quem é o crente? O crente é esse que, cheio de outras questões que permeiam sua vida, crê no Evangelho acima de todas as coisas, entende o Evangelho, porque a gente precisa, inclusive, combinar que crer e entender fazem parte da mesma coisa, certo? Certo? Crer é o lado experiencial, alguma coisa nos leva a crer. São as experiências que nós temos com Deus. E eu já estou há mais de um ano tentando quebrar isso com a gente aqui. Eu vou continuar para dizer que, meu irmão, você pode ser batista. E isso é ótimo, ser batista. A gente valoriza a palavra? Valoriza. A gente valoriza o ensino? Valoriza. O estudo. A gente investe, inclusive, investe bem nessa área, para a gente conseguir ter um nível bom de ensino na nossa igreja. Aqui, o nosso mural, todos já leram o mural aqui, da nossa declaração e tal, que nós fizemos juntos, inclusive. O primeiro valor que a gente tem como igreja é centralidade na palavra. Então, isso para a gente é essencial e a gente não abre mão. Mas não ache que isso substitui as suas experiências com Deus. Não, meu irmão. Crente tem experiência com Deus. Amém. A gente tende a diferenciar, né? Não, nós batistas somos do estudo. A galera da experiência, deixa lá na assembleia, né, irmão Socorro? Deixa lá na assembleia. Deixa para eles lá. Não, a gente aqui é a galera do estudo. A galera da organização, não, deixa lá nos presbiterianos, deixa lá para eles lá. A gente é do estudo. A experiência do culto, não, a experiência do culto deixa com o que hoje, né, se categorizou da parede preta, né? Deixa com eles lá, deixa com a galera dos independentes, deixa lá para eles, a gente aqui está no estudo. Como se a gente pudesse pegar o todo e dividir dentro das áreas e dizer: essa fatia aqui do evangelho me pertence. A outra, quem pegar, pegou, né? E a gente cria uma besteira na nossa cabeça. Mas os crentes, normalmente, têm experiência com Deus. É o que nos leva a crer. E uma vez que nós cremos, agora nós conhecemos e entendemos de forma racional aquilo em que nós cremos. Eu vivo experiências com Deus e essas experiências me levaram a crer na pessoa de Deus. E agora que eu creio nele, eu quero conhecê-lo. Então eu creio e eu entendo o Evangelho. E uma vez que eu sei quem é Deus, experimentei a presença de Deus, conheci o Evangelho, agora eu tenho condição de chegar para outro para dizer o que é o Evangelho e como é se relacionar com Deus. Simples ou não? Fácil, inclusive, né? Beleza? Tranquilo? Segundo ponto, declarar a fé
em Cristo. E por que isso é importante? O objetivo de pedir que uma pessoa faça uma declaração de fé não é confirmar teólogos profissionais, mas sim confirmar cristãos. Outro mito que surge no meio da cristandade dos últimos tempos. Esse negócio de aprofundamento de fé e de entender e de articular a fé. Isso é coisa para pastor. Isso é coisa para seminarista. Teologia é para quem gosta desses negócios aí. Eu não gosto não, eu vou ficar com outra coisa aqui, né? Enquanto, no fim das contas, é bem verdade que existem alguns níveis de aprofundamento que nem todos se interessam. Mas a gente também não é separado ou convidado a viver o raso da nossa fé. Certo? Conhecer João 3,16, a sua Bíblia é muito bom. Mas tem, né? Mais alguns milhares de textos bíblicos que estão lá para que você saiba também. Conhecer o Salmo 23, geralmente a gente conhece o primeiro versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, tem a continuidade. Inclusive, tem mais outros 149 salmos além do 23 que a gente precisa conhecer também, tá? Então, não é que a gente vá banalizar ou então relativizar o conhecimento de textos que são mais conhecidos. Mas existem outros para que a gente se aprofunde também. Então, quando nós vamos declarar a nossa fé, em outras palavras, nós estamos sendo capazes de explicar o Evangelho. Tá? É por isso que na hora do batismo, eu chego com quem está ali dentro e eu faço 3 perguntas, geralmente. A primeira, você crê em Deus, em Cristo Jesus como seu Salvador? Creio. Você entregou a sua vida a Cristo Jesus para ser o seu Senhor? Sim. Você declara diante da igreja, da sua família, dos seus amigos, que você é uma nova pessoa depois de conhecer a Jesus? Sim. A isso nós chamamos de profissão de fé. É isso. O batismo é um símbolo extremamente importante. Mas o batismo sem profissão de fé é um banho, né? Um banho. É isso, tudo junto. Quando adolescente, eu ia para os acampamentos e um bando de adolescente que cresceu na igreja junto, a gente olhava para a figura do pastor como sendo um objetivo ali, um objeto de importância, né, de respeito, e junto com isso de zoeira também, né? Então, basicamente, aqueles jantares temáticos, que geralmente tem acampamento, a gente imitava ser o pastor, né? E aí teve um dia que a gente foi todo mundo para a piscina e disse, agora eu sou o pastor, eu vou batizar todo mundo. Nós saímos batizando todo mundo que estava dentro da piscina lá, né? Inclusive a galera que não era crente, mas a gente batizou todo mundo lá, na brincadeira, obviamente, né? Porque a gente queria ser igual o pastor e batizar os outros ali. Eu posso dizer que aquela galera que não era crente, que foi para a zoeira do acampamento, atestou uma fé pública ali no acampamento? Não dá, não dá. Inclusive, dentro da minha teologia, batismo sem presença da igreja não vale muita coisa também não. Muito bem, por que nós precisamos declarar? Diz Paulo para a gente, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor... Desculpa, gente. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Atestar, declarar a fé é importante? É importante. Vamos ler mais 3 textos. Como eu também não tenho que pôr tudo na tela, você abre aí e lê comigo, tá? Vamos lá? A Andresa abre em Mateus. Aqui no meio, alguém abre em 1 João, por favor. E aqui à minha esquerda, alguém em Hebreus 10. Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar
diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Será que Jesus achava importante confessar, declarar a nossa fé? E perceba o peso que ele coloca, né? É muito mais do que um constrangimento em dizer que eu sou crente. E isso é, de fato, um problema, né? Mas o que Jesus está falando é muito mais profundo que isso. Uma vez que a gente não tem em nós a vontade de dizer, de falar, de conseguir explicar a nossa fé, dificilmente a gente, de fato, encontrou a fé genuína. A gente até entendeu, mas a crença ficou um pouquinho para trás, né? Por favor, Dani. 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Muito bem, obrigado, Dani. Mais uma vez, a mesma ideia. Então, vamos o texto de Hebreus primeiro. Quem está lá? Laís ou Arthur? Para ou ímpar, tira aí. Obrigado, Arthur. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Amém. Então, para Jesus, a condição de alguém que declara a sua fé, de que fala sobre ela, é a condição para que ele permaneça junto. Para 1 João, é a condição para quem, de fato, conhece a Deus, e Deus se faz presente nele. E para o autor misterioso aos Hebreus, essa confissão é o que traz esperança. Nós confessamos essa fé e agora nós temos esperança de que tudo isso que a gente vive é muito mais do que a gente enxerga. O plano de Deus está em curso e a gente agora espera com confiança a volta de Jesus. Tudo isso tem a ver com a declaração da fé. E tudo que os apóstolos, de certa forma, reverberaram nos seus ensinos, daquilo que aprenderam com Jesus, são pontos essenciais do que Jesus ensinou. Então valeu para Jesus, valeu para Paulo em Romanos, valeu para João quase lá no fim do seu ministério, e para quem quer que tenha escrito Hebreus, está junto ali também. Para mim o mais legal do mistério de saber quem foi que escreveu Hebreus, é ver que não importa inclusive quem é que foi, mesmo sem saber a pessoa, está tudo alinhado com todo. É impressionante, né? Não é mesmo? Eu confesso que eu tenho um lado meu aqui que eu quero crer na tese de Priscila como escritora da carta. Seria incrível, não seria não? Chega lá a mulher para desbancar aquele bando de homem doido e dizer quem diz que a gente não tem valor, né? Estamos aqui sobre os escritos ainda hoje. Muito bem. Aliás, essa semana, alguém veio me dizer, né? Assim, ó, você que fala que é pastor aí, você está sabendo que a Bíblia atesta casais homoafetivos, né? Eu falei, rapaz, não sabia não. Mas se você está dizendo aí, olha aqui, abriu lá em Atos, né? Áquila e Priscila, 2 mulheres juntas. Eu falei, beleza. Vai, depois a gente conversa. Mas, terceiro ponto é a consciência do pecado e arrependimento. Para esse ponto eu só coloquei essa frase porque eu acho que ela resume bem do que o nosso autor trouxe para a gente. Não é a perfeição moral de uma pessoa que a qualifica para a membresia na igreja. É a identificação da falta de perfeição moral associada a um forte desejo de reconhecê-la sempre. Não são pessoas que nunca pecam, são as pessoas que lutam contra o pecado. E tudo é uma consequência dos outros pontos. Se nós somos crentes, se nós articulamos a nossa fé, nós temos agora consciência de saber que a gente não é perfeito. E a igreja não é e nunca foi um lugar para gente perfeita. Porque se fosse assim, lá no começo, e nós identificamos o começo da igreja como um todo em Atos capítulo 2, certo? Atos 2, a liderança daquele povo ali, quem era? Dentro do grupo dos discípulos, quem liderava e começou a liderar a igreja? Foi o que pregou, foi o que batizou, quem foi? Pedro. E o Pedro que está ali em Atos, colocado na figura quase como do pastor da igreja, foi o mesmo covarde que negou Jesus.
Foi o mesmo genioso, impetuoso, nervosinho da mamãe que cortou a orelha do outro lá. Foi o mesmo impaciente que quando Jesus disse que ia lavar os pés, falou, não vai lavar nada. Não vai lavar, Jesus, chega. E Jesus insiste que vai lavar. E o mesmo impaciente, agora é impulsivo, de dizer, não, então se o senhor vai lavar meu pé, eu lavo o seu corpo todo. Vamos fazer assim. É o mesmo ali que, com grandes dificuldades, de se segurar, de ser alguém calmo, paciente. Era o primeiro a dizer assim, se tem alguém para ser o pastor do povo aqui, Pedro, fim da fila, meu filho, não dá certo não. Vai para lá. O menos provável era ele. Inclusive que se juntou com os judeus lá para se afastar dos gentios também, né? Exatamente. Fez acepção de pessoas. Exatamente. Foi ele. Pedro, né? Estava sentando na... Pedro, vamos dizer que Pedro era falso. Era falso. Duas caras, né? Que na presença dos gentios, ele era da galera. Quando chegava um judeu, falava, não, gente, ó, gentios, calma aí, né? E aí lá vai Paulo para falar. E a gente podia usar o mesmo princípio para Paulo. Olhar e falar, ô Paulo, quem é você, Paulo, para vir dizer aqui de mim? Você estava matando crente até ontem, Paulo. Você estava lá nos pés lá dos líderes judeus aprendendo, fazendo o que os caras mandavam. Foi você que saiu literalmente caçando gente para matar. Quem é você, Paulo? Para chegar aqui na igreja agora e vir ensinar alguma coisa para a gente? Inclusive, Paulo provavelmente seria um pastor tedioso. Que inclusive ele mesmo fala, né? Eu sei que eu não prego bem não, gente, mas escuta aí o que eu tenho para dizer. O outro caiu lá do penhasco, enquanto Paulo pregava, de tanto sono que deu no menino lá. A gente olharia para a performance do Paulo para dizer assim, Paulo, você é um ótimo teólogo, um missionário imparável, mas como pastor da comunidade aqui, Paulo, não dá não, vai para lá. Aí a gente vai procurar outros, chega em João. E apesar de não termos muitas informações, a gente podia olhar para João e dizer assim, ô João, que entre nós? E esse ego aí seu, hein? Você precisa de uma terapia, meu filho. Porque esse negócio de ser... Você mesmo vai falar que Jesus tinha um discípulo amado. E o discípulo amado era você mesmo, João. Vai devagar, João. Diminui, João. Com esse ego, como é que você vai liderar qualquer coisa de igreja aqui, João? Você vai dizer que você é o melhor dos pastores? Você é o perfeito dentre todos da comunidade? Você é o mais amado do povo reunido aqui? João, não vai dar certo, João. Faz o seguinte, dá a mão lá para o Pedro e para o Paulo, vai para o fim da fila e fica lá. Aí outros vão dizer daquele lá que substituiu Judas, qual era mesmo o nome dele? Matias. Quem sinceramente lembrava que era Matias? 3. Eles iam falar, Matias, quem é você mesmo? Você está aqui com a gente, mas eu não lembro de você. Você entrou pela cota do traidor, né? Que foi embora lá? Então fica aqui você, Matias, e está tudo certo. Está entendendo que se o negócio é perfeição, a igreja nem começava. A igreja é o lugar da reunião das pessoas perfeitas. Porque, inclusive, aqueles que se entendem como sendo perfeitos, não se encaixam no meio da igreja. Porque achar que é perfeito, obviamente, vai te trazer a saber que você não é crente, não. Porque ser crente te leva a conhecer a sua imperfeição. Entender o evangelho não leva a gente a criar argumento ou procurar algum argumento para dizer que a gente é melhor que o outro. Mas entender o evangelho nos coloca no mesmo nível de miséria e mediocridade que o outro tem também. Então não existe a perfeição moral. Não existe, de alguma forma, essa exigência de perfeição. O que a gente precisa é saber que somos todos pecadores. E sabendo que assim nós somos, nós também nos arrependemos contra o nosso pecado. Porque há um outro contraponto. Entender que somos pecadores é uma coisa. Lutar contra o pecado que assola o nosso coração é outra coisa. Porque a igreja também não dá para a gente dizer assim, né? O próprio Paulo articula isso, né? E agora, gente, como é que vai ser?
nós vamos continuar pecando para que a graça seja maior? Já que somos pecadores, a gente aceita a nossa condição de pecado e vive assim, né? Não, é o contrário. A gente agora luta contra o pecado. Saber que somos pecadores não nos dá licença de vivermos a nossa vida de pecado dizendo, não, é que eu sou pecador mesmo. É que eu sou assim e fazer o quê, né? É isso. Somos pecadores, mas arrependidos. Certo, gente? Faz sentido para vocês até agora? Sim? E o último ponto, então, para a gente é o batismo. E aí surge uma pergunta importante. A gente entende que, muitas vezes, o batismo é uma questão pessoal. Porque alguém precisa querer, digamos assim, né? Ter a vontade da iniciativa de ser batizado. E a gente fala isso, né? Ah, eu me batizei. Eu não me batizei, me batizaram, né? Não tem como eu fazer sozinho ali, é meio impossível. Mas a vontade de ser batizado é considerada muitas vezes como sendo um elemento muito particular. E aí, considerando isso, surge a pergunta: será que uma igreja pode exigir o batismo para que alguém se torne membro da igreja? Se é particular, eu posso dizer assim, olha, você é muito bem-vindo na igreja, mas para se tornar membro você precisa passar pelo batismo. Será? Sim? Não? Braço de ferro, vamos ver quem ganha, está com a razão. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Quem quer ir embora? Quem quer que o Danilo raspe o cabelo que ele acha que tem ainda? Somos batistas e a votação diz que já era. Olha só, a ideia é de que sim, nós podemos e precisamos do batismo, tá? Não estamos numa briga de certo e errado, estamos para entender justamente a ideia, tá? Olha só, quando Jesus dá a missão dele para a gente, ele então diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. E fazendo discípulos, a gente precisa, como um mandamento e uma ordenança de Jesus, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para quando Jesus está ensinando o que a gente deve fazer, ser discípulo envolve ser batizado. Tá certo? Depois, lá em Atos capítulo 2, quando nós falamos, a ideia é que depois da pregação, eles chegaram para Pedro para perguntar, né, mas e aí, como é que vai ser para a gente fazer parte da igreja? E diz, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Como é que a gente faz parte disso? Como é que a gente se livra da ira de Deus e agora chega para o grupo desse aí chamado igreja? E aí Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Certo? O batismo não salva, mas é a declaração pública da fé e um ato de obediência daqueles que querem ser identificados como povo de Cristo. O batismo, para a gente, é essa declaração pública da... Eu achei que eu tinha posto Romanos 6 aqui. Romanos capítulo 6, Paulo articula também a mesma ideia quando ele vai explicar sobre o batismo. Para dizer que com Cristo nós morremos, para que a gente volte a ressuscitar com Ele depois. Inclusive, o ato físico, digamos assim, do batismo, é justamente esse. Você desce como quem está descendo a sepultura com Cristo, diz lá Romanos 6, e quando a gente levanta agora a pessoa ressurreta, obviamente, puramente simbólica, em Cristo Jesus como uma nova criatura. Essa é a ideia do batismo. Basicamente é daqueles que fizeram o mesmo que Jesus fez, porque querem ser identificados como Jesus e seu povo são identificados. Por isso é que somos batistas, dentro da nossa linha de pensamento. Nós cremos que uma igreja batista não surge necessariamente de um conjunto de doutrinas apenas. Mas, ao longo da história da igreja, os batistas são aqueles que
batizam. Né? Nada muito além disso. Os batistas são aqueles que batizam. E contrapondo o movimento romanista da sua época, a gente não batiza crianças, por exemplo. Porque nós cremos que o batismo ele tem uma dupla qualificação. A primeira delas é o simbolismo e cumprir a ordenança do que Jesus mesmo fez e pediu para a gente fazer. Mas, em segundo lugar, é uma declaração pública da nossa fé. A gente precisa ter uma condição de não só articular a nossa fé, como poder escolher sim ou não. Né? Dizer, eu entendo o que eu estou fazendo. Eu sei o que isso significa. Eu quero isso para a minha vida. E aí a gente tem a profissão de fé. Então, nós somos aqueles que batizam a partir da profissão pública da sua fé. E não tem condição de uma criança fazer isso. Certo? Sendo assim, a gente batiza aqueles que já têm uma certa idade de entender o que estão fazendo. Um desses casos, eu entendi por algum tempo que batismo era só depois dos 15 anos. Aí você pergunta por quê? Não sei, mas eu acreditava nisso aí também. Até parar para rever minhas convicções. E um dia eu estava conversando com a Lívia. A Lívia tem quantos anos? Lei, você lembra? 8. Dani, acabou o café? Acabou a aula. Eu fiz essa mesma cara também. Deve ter lá na outra sala lá. Depois a gente rouba no final. Ficou só um... A senhora mandou, eu obedeço. Eu falava sobre Lívia, desculpa. A Lívia, com seus 8 anos, um dia a gente sentou para conversar, a gente estava lá na casa do Mateus e da Ju, e aí ela estava falando de alguma historinha da Bíblia e tal, e ela virou assim e falou, tio, porque Deus fez isso por nós, né? Falei, o quê? Enviou seu filho para salvar a gente do pecado, e agora a gente entrega a nossa vida para Jesus, porque Jesus faz da gente uma nova pessoa. Falei, pelo amor de Deus, enche uma banheira para batizar essa criança aqui. Né? Já tem a consciência de entender aquilo que ela está fazendo. Né? Então, qual é a idade para o batismo? A idade da consciência do que vai acontecer e do que o evangelho significa. Por isso, a gente só batiza pessoas adultas. Né? A única forma de batismo correta é a que a gente faz, de imersão. Compreendo eu, pelos textos bíblicos, de que essa é a forma que eles batizavam naquele tempo. E se a gente tem condição de fazer também, por que não? Aliás, há uma crença batista antiga que virou piada respeitosamente, tá? De que só se batizava no rio. Sabe por quê? Não? Porque no rio, quando você está batizando, a água está correndo, né? Está indo. E a ideia é que você batiza no rio, porque a hora que você deita o miserável na água, o pecado dele está indo tudo embora. E quando você levanta, o pecado já foi. Então, aí esse é o problema. Tem que ser no rio, porque se a gente batizar aqui, imagina que vamos batizar 5. Olha o tanto de pecado que nós vamos mergulhar o último. Então tem que ser no rio. O que não faz o mínimo sentido, né? Se a gente se livrasse do pecado só entrando no rio, irmãos, fala aí. Eu virava um peixe, né? Tava lá. Uma pergunta interessante. Duas coisas, né? Fui lá visitar uma igreja lá no Rio, né? E falei, né? O pastor de lá é um pastor famoso, tem muitos seguidores e tal, né? Você conhece Aí eu falei pro Gui, né? Você conhece o pastor esse outro pastor aí? Ele falou, conheço. Esse cidadão ficou famoso porque ele batizou as pessoas pela live. Aí eu falei, como assim, pastor? Aí ele falou que o pastor pegou um balde, jogou, e a pessoa se jogou um balde em casa de água, né? Foi o primeiro caso de batismo online na pandemia. Mais só uma história, né? E aí vocês dissertem aí. Mas, pastor, agora é sério. Vamos dizer que tem uma pessoa lá no leito de morte lá, a pessoa tá na UTI, tá sem chance de vida, sei lá, tá num lugar que você não consegue imergir ela num batismo, a pessoa quer fazer isso. E aí? Pergunta boa. Boa, ótima. Se a pessoa tem condição, né, de falar, de entender,
eu batizo por aspersão mesmo. Eu viro presbiteriano nessa hora aí, né? Então, por quê? E eu já fiz isso algumas vezes. 2, na verdade. Por quê? O caso mais emblemático que eu conheço é do seu Edivaldo. Seu Edivaldo, ele passou por um processo de câncer muito agressivo. E quando ele se converteu, ele já estava mesmo naquele estágio final. E eu me lembro que ele se converteu num domingo, passou 2 ou 3 domingos e ele já não veio para a igreja. Aí eu tentei ligar para ele para saber se ele estava bem e já não consegui mais falar com ele. No domingo seguinte, a filha dele me mandou mensagem dizendo: olha, meu pai está internado, o médico já disse que não tem mais o que fazer. E a filha dele, muito católica, né? E aí ela perguntou: o senhor pode fazer lá extrema unção com ele e tal? Eu falei: olha, a gente não acredita nisso. Expliquei, falei: mas eu queria muito vê-lo. Posso? Ele falou que pode. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele estava assim, bem diferente daquele que a gente conheceu. E ele falou: pastor, eu queria muito ter a experiência do batismo, para poder dizer, inclusive para minha família, que eu sou uma nova pessoa agora, mesmo que sem chance de viver a nova vida, mas eu sou outra pessoa. A família dele toda estava lá. Eu peguei a Bíblia, li o batismo de Jesus, expliquei para eles e tal. E lá na UTI, eu fiz lá a profissão de fé dele. Ele respondeu tudo que ele tinha para responder. Peguei um copinho de água e virei na testa dele como símbolo do batismo. Ponto final. Foi batizado. Acabou-se. Ele morreu 4 dias depois, naquele momento ali. E a família dele ficou extremamente impactada com a ideia, principalmente diz a filha, né, que teve uma conversa depois, dizendo: pai, para que você vai fazer essas coisas? Nessa condição, o senhor tem que descansar e tal. E a resposta dele foi: para você ver que o mesmo que seu pai não tem chance de viver uma nova vida, você pode viver uma vida decente agora. É o que Jesus faz por nós. Eu sei que eu vou morrer, não vivo muito tempo, mas eu vou morrer feliz com Jesus. E se você morrer, minha filha, você não vai. Entendeu? E não é que a mulher se converteu? Pelo testemunho do pai? Né? Os pastores batistas mais antigos tinham essa ideia de que não, batismo é só se for esse aqui. Se salvasse, era só esse. Como não salva, eu jogo água na testa e pronto. Sim, Raí. É interessante, né, pastor? Uma coisa incrível que nós estamos falando aqui, porque você vê que a pessoa está no leito e ela tem consciência de que mesmo que ela esteja salva, mas ela quer fazer uma confirmação, e ela faz uma confirmação de uma confissão para a filha, para que você tenha uma vida decente, não seja aquele crente que não queira compromisso. O meu pai teve 3 AVC, era um homem muito valente, muito bravo. E aí, ele depois de uma certa idade, tá com seus 70 anos, ele já estava bem assim dos 3 AVC que ele tinha passado, ele estava mal. Eu não sei como, ele pediu para ir numa igreja de Assembleia de Deus em frente da minha casa na Bahia, e creio eu que o pastor levou ele, começou a ir e tal. Quando eu fui lá, eu vi o estado dele, arrastava muito o pé, falava muito pouco pela boca, mas ele quis fazer isso também. E eu tenho uma recordação muito legal dele. Ele tirou uma foto se batizando no rio. Um monte de irmãos, tudo de branco lá, e ele se batizando, ele tirou a foto, deu para todos os filhos a foto do batismo. Então, uma mensagem ele quer passar com isso, porque ele viveu a vida dele longe da igreja. Ele poderia também falar: não, pode ser uma águazinha aqui na minha cabeça e tal, etc, né? Mas o pastor também foi corajoso, porque uma pessoa que tem AVC não pode estar a temperatura do corpo. Se levar a pessoa para dentro de um rio com aquela pedra ali meia solta, é complicado, não é fácil. E ele quis, porque quis se batizar, mostrar, para, né, fazer essa confissão diante dos seus filhos, né, que ele também é pertencente daquela igreja, de agora em diante ele quer participar, entendeu? É bonito isso, não? O batismo não salva, mas faz essa confissão de testemunho para a igreja. Perfeito, aí. História bonita,
Muito bonito. Então, um último ponto que vale lembrar do batismo é que, às vezes, chegam outras pessoas para a nossa igreja que vieram de realidades, de igrejas, denominações diferentes. A gente rebatiza em 2 casos específicos. Batismo de crianças dos nossos irmãos presbiterianos, eles batizam crianças. E do batismo de crianças dos católicos. Nesse caso, aquilo que a gente entende como batismo está completamente fora. E, mas é só porque é católico? Não, também, mas não só. Porque dos nossos irmãos presbiterianos, doutrinariamente, nós somos muito parecidos, né? Inclusive, alguns chamam de primos, né? São os nossos primos presbiterianos ali, né? Então, no caso de criança, você perde a qualificação da profissão da fé e da consciência do que estava fazendo. Nesse caso, eu rebatizo. Eu oriento a passar pelo batismo. Não é rebatizar, né? Seria batizar de verdade, daquele jeito que a gente entende. Agora, das outras tradições, a gente rebatiza porque tem que ser batizado na igreja batista? Irmãos, eu não faço isso, não. Eu conheço igrejas que têm essa prática, mas eu entendo que isso é uma falta de respeito com a experiência de fé de outros irmãos que vivem a fé de forma tão genuína quanto a nossa. Não é porque irmã Socorro se batizou na Assembleia que vou dizer, não, agora você vai ver o que é batismo de verdade. Enche lá e taca a irmã lá dentro d'água. Não. Há os limites daquilo que a gente compreende. Tudo bem? Inclusive, quando eu estava aqui no convite para vir para a igreja, eu deixei isso bem claro, né? Eu falei, se um dia vocês quiserem que rebatize os irmãos assembleianos, metodistas, presbiterianos que passaram pelo batismo pós e tal, aquela coisa toda, eu não faço. Se essa é uma vontade da igreja, a igreja definiu, é isso que queremos, convidem outro pastor, chamam um diácono, que eu não faço. Um desrespeito, né, gente? Convenhamos. Depois eu entendi que a gente pensa igual, graças a Deus. Mas seria um desrespeito muito grande. Então, é isso. Olha lá, na tela lá. Os requisitos, então, para a membresia são ser crente, declarar sua fé em Cristo, consciência do pecado e arrependimento, e o batismo. Certo? Porque nós exigimos, entre aspas, o batismo, ok? Certo? Isso é o essencial. O restante é periférico. Membros no papel, não. Tá. Não. Então a gente só considera membro quem realmente já tem batismo e todas as coisas que são as mais importantes. A gente entende que elas fazem parte dessa comunidade de igreja, mas não ainda como membro. E ainda, da mesma maneira, quando entram pessoas de outras denominações ou que nunca tiveram experiências cristãs antes, mas agora estão aqui e ainda não batizaram, ainda não são consideradas membros, serão consideradas após o batismo. Exatamente. É isso. Tá? Então, esse é o essencial. Os outros periféricos, meus irmãos, a igreja é esse lugar onde nós encontramos uma só unidade dentro da diversidade que inclusive o nosso país nos apresenta. A gente pode gostar de músicas diferentes, ter interesses diferentes, sermos faixas etárias diferentes, termos valores diferentes, mas tudo isso fica em segundo plano quando estamos aqui. Por isso que a igreja é o lugar para todo mundo que está dentro dessa condição aqui. Fora isso, seja feliz. Vida que segue. Tamanho do seu cabelo, roupa. Você quer usar terno e gravata, meu irmão, na igreja? Usa, seja feliz. Não venha me obrigar a usar, tá bom? Mas você quer usar? Use, seja feliz. Mas saia ou pode vir de calça e tal. Você que escolhe. Vem como você quer. Mas eu vou usar Você não, Dani. Eu falei saia ou calça, ele fez assim. Você não pode usar saia. Ué, você falou que eu posso vir do jeito que eu quero, ué? Vem também, vem o que você quiser.
Bom, vai ter figurinha para 20 anos de igreja aqui depois disso. Até esqueci o que eu estava falando. Eu tenho esse problema de imaginar coisas que a gente fala, sabe? Eu imaginei ele de saia chegando ali. Meu Deus. Vou virar escocês. Deus do céu. Vai ter que falar. Agora imaginei. Eu acho que não ia ser legal, não. Eita, vai aí, ó. Vai. Então, em relação a casos de cultura, como o Dani falou dos escoceses, né? É uma cultura pré-estabelecida, que tem todo um fundamento e tal. Agora, aqui para o nosso Brasil, com a cultura que nós temos, não é assim uma coisa, nossa, sou muito contra, não chega perto de mim. Mas tipo, não precisa, né? Seria estranho. Eram as batas, né? É o jeito. Sim. Tá, né? Mas tá bom. É isso, Então, a galera da moda tem, né, essas disrupturas. Para eles é normal, né? Agora, assim, pro convívio da igreja, né? Sim. Olha aí. É o jeito, né? É isso. Então, eu não me sinto autorizado a desautorizar o que a Bíblia não desautoriza, sabe? O que me vem nessa cabeça, o que vem na minha cabeça nessa área é justamente pensar assim, para quê? Eu levaria a pessoa a refletir comigo, né? Vale a pena? Precisa? Sim. É isso. Pronto. Tá resolvido, né? A vida cristã tem disso, de a gente ter coragem e disposição de abrir mão de coisas que pra gente tá valendo por conta do outro. Né? Essa singularidade do pensamento, essa autonomia a todos os níveis, digamos assim, de eu faço o que eu quiser, eu sou o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e o outro que me engula, para a comunidade de Jesus isso não cabe não. Esse que é o problema, né? Eu achei que eu vi uma mão levantada. Não? Se não for um espírito aqui, tá tudo bem. Então, a senhora quer falar, Malutes? Pode falar. A senhora quer falar no microfone? Ele disse assim, eu creio, fui batizado, fiz tudo lá bonitinho, conforme manda o figurino, mas agora eu posso beber, eu posso matar, eu posso roubar. Falei, não, tudo isso você pode fazer. Você não vai entrar no céu sem arrependimento. Tudo isso você pode fazer. Por exemplo, a gente não é só batizar, a gente é que tem que obedecer, cuidar da gente, que nós somos templo do Espírito Santo, tem que cuidar até da nossa saúde, nós temos que, por obrigação de cuidar de nós, porque Sim. somos templo do Espírito Santo, temos que zelar pela nossa vida. Exatamente. Inclusive, o pecado, só o livro do pecado, não tem pecadinho, pecadão, né? Então, temos que ser pecadores arrependidos. É isso mesmo. Amém. Fora disso aqui, tem espaço para todo mundo. Meu objetivo hoje, claramente, é você entender que ser membro da igreja não é uma filinha indiana de todo mundo que veste igual, fala igual, escuta igual e gosta de coisas iguais. Nós somos diferentes. Que por conta disso aqui, o que nos une é maior do que as preferências.
e a gente se mistura desse jeito, certo? O padrão para ser membro não é uma regra de etiqueta, não é ter televisão ou não em casa. Ainda tem gente que não tem, né? Mantém essa tradição, mas isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja é isso aqui, tá bom? Agora olha lá todo mundo, que eu fiz outra. Olha como eu tô mais bonitinho agora. Ó. Aí, o chat GPT, gente, é muito bom. É isso. Certo? Passamos alguns minutinhos, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Então é isso, gente. À noite, estamos juntos, para a glória de Deus, celebrarmos ao nosso Senhor. Deus abençoe a sua tarde, seu dia como um todo. E é isso. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo que nós tivemos. Obrigado pela possibilidade de refletirmos sobre as coisas que de fato interessam ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a tirar do nosso coração qualquer tipo de preconceito ou então de tentativa, Pai, de estabelecer coisas que o Senhor nunca estabeleceu. E que o Senhor nos livre também de abrirmos mão daquilo que o Senhor tem como importante para nós, Pai. Que possamos ser uma igreja que acolhe, abraça, inclui, ama pessoas que são completamente diferentes, mas que se entregaram ao Senhor assim como nós também fizemos. E que o Senhor tenha prazer, Pai, da diversidade que existe na nossa igreja. Por isso nós te agradecemos e pedimos a tua ajuda em todos os momentos. Dá-nos uma tarde boa, Pai, de descanso, de comunhão, como for, mas que possamos, à noite, celebrarmos juntos ao Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Como não podia faltar, você dá mais um abraço aí em quem está perto de você, por favor, e até mais.